Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos voltando aqui com o estudo do livro da irmã Foi Escutando Sentimentos e vamos terminar hoje o capítulo sobre Arrogância 2, em que ela está falando mais uma vez sobre a questão da arrogância. Como eu disse, eu vou destacar alguns parágrafos para que a gente possa otimizar o tempo. Aqui, ela vai, nesse final, falando sobre arrogância, agora ela vai focar mais sobre o trabalhador da seara cristã. Seja você espírita, seja você um cristão na sua igreja, no seu terreiro, se você é um espírita de outras áreas, de outras linhas. Ela está falando de nós, nas lides de trabalho. Então ela está querendo dizer que muitas vezes nessa segunda parte, nós deixamos o nosso ego transbordar e nos sentirmos excessivamente importante na linha de trabalho que a gente representa o Cristo. Todos nós temos uma tarefa, com certeza, mas acabamos justamente nos distraindo nessa linha de trabalho, em que, como a gente diz, todo excesso esconde uma falta. Então eu quero destacar um parágrafo, vocês me acompanhem lá na frente, na outra página. Quem se impressiona com o brilho de suas ações? Tenta encontrar esse início. Quem se impressiona com o brilho de suas ações? Olha só o que ela diz nesse. Quem se impressiona com o brilho de suas ações se surpreenderia ao conhecer a intensidade dos incômodos e cobranças íntimas que lhes absorve a consciência ante a grandeza das suas realizações. Ninguém imagina a natureza das tormentas que experimentam os corações sinceros para aprender a lidar com o assédio das multidões, atribuindo-lhes virtudes ou qualidades que eles sabem que ainda não possuírem, que nós ainda sabemos que não possuímos. Quanta angústia verte entre o aplauso de fora e as lutas a vencer na sua intimidade. Ela está se referindo a todos nós, ou aqueles que trabalham nas lides cristãs, seja nos centros, seja nas igrejas, seja nos terreiros, seja nos templos de qualquer crença que você abrace. Eu quero dar um pulo mais à frente, um outro parágrafo, venha comigo. O início do parágrafo é uma das mais graves angústias dos espíritas. Uma das mais graves angústias dos espíritas. Mais à frente, uma das mais graves angústias dos espíritas internados. Veja bem, é para completar o outro, então nós vamos comentar. Uma das mais graves angústias dos espíritas internados no Hospital Esperança é a revolta que nutrem contra si mesmo quando conscientizam não serem tão essenciais e importantes quanto supunham no plano físico. Vários se entorpeceram com efeitos sutis e envernizados da arrogância, acreditando-se indispensáveis missionários e credores de vantagem em razão das realizações espirituais. Ponto, só um pouquinho. Para quem não tem o hábito com a leitura, o Hospital Esperança, um hospital no plano espiritual, que foi fundado pelo grande missionário mineiro chamado Eurípides de Barçanufo, que desencarnou no final da década de 30, no final da década de 20, pela gripe espanhola. E ele é um dos grandes missionários e fundadores do hospital para receber todos os fracassados médiuns, líderes espirituais. E tantos outros espíritos como nós que fracassam nas suas lutas pessoais, mas é principalmente nos fracassados religiosos, nos missionários ou nos supostos tarefeiros da religião. Então, ela vem trazer vários casos disso. Todos nós que somos e seguimos as veredas do Cristo, acabamos nos identificando com muitos desses trabalhadores. O que ela quer dizer com isso, gente? Ela quer dizer que todos nós ainda nos encontramos com esse ego muitas vezes inflado, na tentativa de compensar muitas situações mal resolvidas da nossa vida. Na tentativa de compensarmos muitas situações da nossa vida que foram mal resolvidas, as nossas inseguranças, medos, frustrações, acabamos querendo ganhar importância no meio religioso, na tentativa de mostrar ou transparecer aquilo que ainda não somos. Essa é uma atitude infantil, pueril, que todos nós estamos sujeitos. Eu, você que está me ouvindo, todos nós. É um mecanismo da mente para compensar ainda a nossa fragilidade, nossos pés de barro, nossos tetos de vidro. É um mecanismo que todos nós estamos sujeitos. Se não procuramos aceitar quem somos, se não desenvolvermos o auto-amor, se não tivermos a humildade que estudamos na última vez, humildade, nós temos esse conceito bem claro, não é aquele
aquele arquétipo daquela pessoa de cabeça baixa que aceita tudo, isso é subserviência. Humildade justamente é saber quem se é, o que se quer, e saber justamente o seu valor, saber colocar limites, saber dizer até onde pode ou não. Quer dizer, é se conhecer, é se aceitar, é se abraçar, é se acolher. Isso é humildade. Então, o que ela quer dizer aqui é que todos nós estamos sujeitos ainda de chegar no plano espiritual e querer cobrar da espiritualidade a nossa folha de serviços nas nossas lides espirituais. Olha quem eu fui, olha o que eu fiz. É muito importante. Nós sabemos que o amor cobra a multidão de pecados, gente. Mas o que nós estamos fazendo aqui é uma análise mais profunda, uma análise pessoal. Eu sou professor e vocês tiveram um professor e nós sabemos disso. O professor fala, gente, a prova é individual, não é coletiva. Então, essa prova individual, nós somos tarefeiros, nós somos estudantes. De fato, o nosso cérebro, ele necessita de ter pertencimento, ele quer ser importante, ele quer justamente ser o destaque do grupo para que o grupo aceite isso. Esse é o mecanismo cerebral que nós temos em qualquer outro grupo, seja de família, seja de amigo, seja profissional, seja religioso, seja do grupinho da esquina. Você sempre quer ser o destacado, o importante, que todos dêem atenção em você. Isso é normal, isso faz parte da nossa sobrevivência, da nossa relação social. O problema é quando o caldo entorna, é quando a gente tenta compensar mecanismo que eu disse de defesa. Ângela, pode falar? Eu estava pensando aqui o seguinte, né, que quando ela escreveu esse livro aqui não havia internet, né? Então, observo então, hoje, havia internet, mas não como hoje, não tinha as redes sociais. Exato. Então, para hoje, né, uma pessoa que se destaque numa religião, como médium, como orador, como missionário, ou até numa profissão, ele tem uma visualização muito mais ampla. E por conta disso, ele vai ter seguidores que o apoiam e aqueles que o cancelam. Então, acho que nos dias atuais, manter essa humildade mediante até mesmo a pressão do público é um pouquinho mais complicado, você não acha? Totalmente. O Cristo previu isso. São os trabalhadores da última hora. Que as pressões sociais, as pressões psíquicas e espirituais chegariam a um momento da nossa prova. Não prova de expiação, mas é aquele aluno. A prova é individual, não é coletiva. Então, o Espiritismo nos ensina isso, o budismo também, que nós fazemos parte de um todo. Cada um tem realmente o seu ritmo evolutivo. Nós somos aprendizes da vida. Então, Ângela, com certeza, a situação, entre aspas, vai piorar. Piorar em que sentido? Serão testes cada vez maiores que teremos. Eu lembro nosso querido Chico Xavier, isso no início da década de 80, nem existia internet de fato. Ele falando assim, eu ficaria muito preocupado se hoje eu fosse um jovem, porque as distrações são muito altas, as facilidades são muito altas. Isso na década de 80, gente. Imagina hoje, em pleno 2026, que a gente... Tudo é possível hoje para os jovens. Vocês sabem disso, você que está me ouvindo? Tudo é possível hoje. Tem as redes sociais, você comunica com quem quiser do outro mundo. É possível você ter o companheiro, a companheira, a namorada, a paquera, e jogos, e filmes, e vai por aí fora. Então, as distrações são... E as pressões e as cobranças também. Então, é muito mais fácil a gente ter qualquer outro desvio do dia de hoje. Então, eu entendo muito bem quando os espíritos dizem trabalhadores da última hora, porque realmente as facilidades podem ser grandes, mas as cobranças vão ser também muito maiores. Por causa dessas facilidades, eu entendo perfeitamente, bem colocado pela Ângela. Então, essa questão que ela vem dizer, pois não, Renato? Obrigado pela pergunta, Renato. Com certeza eles estão sendo amparados e acolhidos. Todos eles recebem um tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, que nós estamos longe de compreender, mas literalmente serão tratados, beneficiados e provavelmente preparados para a nova reencarnação, com a misericórdia de Deus. Mas o mais bacana que você disse, e completa, Renato, que a morte não modifica ninguém. Como o Espiritismo ensina, se nós desencarnarmos agora, gente, continuaremos fora do corpo com os mesmos desejos, medos, angústias, qualidades, assim por diante. A morte não beatifica ninguém, a morte não demoniza ninguém. Guarde isso muito bem. É uma das coisas que eu aprendi mais bela com o Espiritismo, sem querer fazer autobiografia. Eu frequentei reunião mediúnica durante 40 anos.
E aprendi muito com os espíritos, e um dos pontos que eu mais aprendi foi isso. Eles disseram, a vida continua como está. Se ela vai mudar, vai depender de você. Não é a morte que vai diferenciar você de ninguém ou mudar a sua vida. Seus problemas continuam. Um dos maiores exemplos dos suicidas, né? Mas aqui a gente chega, não precisa chegar ao extremo, não. A gente sabe isso que você está falando, Renato. Você continua aqui mal resolvido com seu ego e querendo impor as suas opiniões aos outros e mostrar que você é o melhor, que todo mundo tem que aceitar a sua opinião, você vai chegar do outro lado assim. E aí não tem como esconder atrás de um corpo físico denso. Lá você demonstra o que você de fato é, através da sua energia, do seu astral, do seu psiquismo que emana em outras pessoas. Aí a pessoa vai ver quem você é de fato, no sentido de ver que é uma pessoa necessitada. Então é isso, gente. Nós no plano espiritual, por mais que a gente tenta burlar os esquemas e as leis, a verdade vai aparecer. Tomando esse gancho, eu lembro um dos livros do Carlos Bacelli, o espírito Inácio Ferreira, o médico uberabense, ele descreve o seguinte através da mediunidade do médium uberabense. Ele dizia o seguinte, quando ele desencarnou, o Inácio Ferreira, o médico, ele falava que tinha medo de encontrar com a própria consciência. O que é isso, encontrar com a própria consciência? Parece um pouco muito poético ou técnico demais, psicanalítico demais. Não, ele tinha medo de encontrar com ele mesmo, com as verdades dele. É isso, o ego, as fragilidades, o medo de encontrar realmente quem ele era, nu e cru. Nós vamos falar sobre as sombras no próximo capítulo, em que a irmã Stufo fala, é muito fantástico essa questão das sombras, e nós vamos falar sobre isso. Que é o medo de encontrar consigo mesmo, não é só com medo de encontrar com os erros, seus enganos, mas também com potencialidades que você tem, coisas que você é capaz de fazer com a sua luz. Então ele tinha medo de encontrar com a sua consciência. Então, gente, a morte nos bota diante da nossa realidade. É por isso que muitos espíritos encarnam e continuam querendo viver na mesma casa, nas mesmas ruas, assombrando, entre aspas, a família ou obsediando a família, porque não querem encontrar consigo. É um mecanismo de defesa espiritual e mental. O espírito desencarna, ele quer continuar vivendo como antes. Eu não quero abrir mão disso não, gente. Nós vamos falar até da segunda morte ou da ruptura dos reinos. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. É quando o espírito não deseja vir a ser, ele não quer evoluir. Ele tem saudade da animalidade. Nós vamos falar isso mais adiante. Mas olha só o que ela continua dizendo no mesmo parágrafo. Olha, ela diz, acalentar expectativas fantasiosas. Vê se vocês... É no meio desse mesmo parágrafo. Acalentaram expectativas fantasiosas com o desencarne e tombaram na enfermidade do personalismo. Quase sempre constituem pesado ônus da rotina do hospital, pois mesmo aqui ainda continuam suas disputas inglórias e exigências descabidas com base em suas supostas credenciais de elevação moral, obrigando-nos algumas vezes a tomar medidas austeras para tratar-lhes a insolência viciada. Olha só, a insolência viciada. Gente, as pessoas adoeceram, se tornou patológico aquela suposta espiritualidade. O ego, gente, ele apenas muitas vezes troca quando transborda o orgulho, o egoísmo, a arrogância. Não é apego apenas a coisas materiais, eu apego a ser mais espiritualizado. Eu disputo com os outros para ser mais espiritualizado. Quer dizer, o ego mudou apenas de vestimenta. É isso que nós estamos falando de pessoas e que mas todos nós somos sujeitos a isso, se não tivermos querendo resolver nossas questões mais íntimas. Porque esses companheiros, eles chegam com a folha de trabalho no mundo espiritual, falando quem eram, quem são, e veem que a conta corrente está zerada. E que conta corrente? A conta corrente emocional, psíquica, do mundo íntimo, afetivo. Não olharam para si, não se preocuparam com si. Queria apenas impor as suas ideias, o seu ego, o seu orgulho. Porque na tentativa de compensar o que eles não trabalharam, que é justamente a nossa fragilidade, a parte psíquica não resolvida, os nossos medos, as nossas angústias, a nossa solidão, não quiseram trabalhar com isso, não quiseram se assumir, como nós estudamos na última vez. É acolher, assumir-se, a nossa pequenez. Não pequenez de somente ser inferior, é pequenez, somos aprendizes da vida. Você não pode exigir que uma criança no primário aprenda uma física quântica. Isso é uma coisa que todos nós estamos aprendendo. Então, gente, é uma coisa muito interessante que o Espiritismo coloca, que o budismo também coloca. Nós já falamos sobre isso, pegando um gancho com esse parágrafo aqui sobre ego, é que nós não somos especiais.
Isso parece um pouco dolorido, mas isso é libertador. É porque nós fazemos parte de um todo, como eu falei, a prova individual não é coletiva. Então nós não somos especiais. E a palavra especial, ela tem uma mensagem subliminar que nós somos perfeitos. Ninguém é especial. Nós fazemos parte de um todo. Nós somos, sim, criados por Deus para progredir nesse processo nosso. Porque todos nós sofremos, todos nós queremos amar, todos nós erramos. Quer dizer, independente de quem somos, independente da classe social e intelectual, nós temos essa condição de aprendiz da vida, nós não somos especial. Eu lembro uma parte muito linda que o budismo fala, que eu já citei aqui: uma flor, quando ela floresce, ela não fica perguntando se ela é mais bonita do que a do lado. Ela apenas desabrocha, ela emite justamente seu perfume sem perguntar quem vai gostar ou não. O budismo fala de forma também muito bonita: o vento sopra e não escolhe quem ele vai tocar. Então não existe ninguém especial. Nós somos num processo. O processo de espiritualização, gente, ele é único. Isso parece poesia, mas o processo de espiritualização, ele é único, ele é individual e ele é solitário. É você e Deus, é aquilo que tem significado para você. Então eu lembro uma outra passagem linda, fazendo o gancho aqui, uma passagem com o budismo que tem um aval do espiritismo. O budismo fala que quando soltamos o peso de ser especial, a gente solta também a ansiedade de querer ser suficiente. A gente solta a ansiedade de ser perfeito. A gente solta o estado de aquele que não erra. Então, isso é muito libertador. Então, quando você solta esse peso de ser especial, você solta essa ansiedade de querer ser o suficiente, de ser perfeito. Então, nós não somos especiais como a sociedade nos coloca. Isso é extremamente libertador. E eu quero terminar essa discussão. O budismo fala uma coisa, que ele fala o seguinte: ele faz essa pergunta para nós: você está pronto para dissolver na vastidão? Vou repetir: você está pronto para dissolver na vastidão? Ou vai se agarrar à sua história só mais um pouco? Quem é você sem a sua história do eu? Isso é o budismo que fala isso. E claro, tem o aval do espiritismo, do cristianismo sobre isso. Nós estamos fazendo o elo link com a questão de especial. Eu sou melhor, todos têm que me respeitar. Isso é realmente uma tentativa, mais uma vez, de compensar aquilo que não foi aceito, aquilo que não foi trabalhado, e por isso ficamos apegados excessivamente ao ego. Quando uma forma de diminuir o nosso sofrimento ainda é contrair o nosso ego, não destruí-lo. Isso não existe. Mas diminuir, contrair ele, para que a gente possa ser nós mesmos. Para que a gente não tenha os mecanismos de imposição, de tentar compensar mecanismos que a gente ainda não é. Por isso que existe sofrimento. Há uma passagem que eu já contei, vocês conhecem, de Divaldo Pereira Franco, na Casa do Caminho. Ele fala que realmente, certa vez um indivíduo chegou perto de Divaldo e falou: Divaldo, eu estou um pouco cansado do trabalho, né, de assistência social, muita gente para atender, Divaldo. E Divaldo falou: companheiro, dá um tempinho, vamos dar um descanso. O indivíduo falou assim: ô Divaldo, você está mandando abandonar a caridade? O Divaldo responde: eu não estou mandando você abandonar a caridade, eu estou mandando você ser feliz. O que você está fazendo não é caridade, é dar espetáculo. Com todo respeito, o Divaldo quis balançar ele. Até que ponto você vai fazer de forma mecânica? Cadê você? O que adianta ganhar o mundo e perder a própria vida, como diz o Mestre Jesus? Então, gente, vamos treinar isso. Eu acho fantástico, muito libertador. Nós não somos especiais, não vamos ser especiais. Nós vamos ser apenas alunos do Mestre Jesus, alunos da vida. Para terminar, tá? Um parágrafo lá na frente. A outra faceta da arrogância, a baixa autoestima. Bem lá. Vê se vocês acham. Vão passando o início de cada parágrafo. A outra faceta da arrogância, a baixa autoestima. Vou ler essa parte aqui para a gente finalizar este capítulo. A outra faceta da arrogância é a baixa autoestima, olha o que nós dissemos. O desgaste das forças íntimas ao longo desse trajeto de ilusões na supervalorização de si trouxe com efeito vazio existencial. Após o esbanjamento da herança sagrada, o filho pródigo da passagem evangélica assevera: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me um dos seus jornaleiros. É isso mesmo, gente. Quando a gente reconhece a nossa fragilidade, a gente passa a se identificar com a fragilidade alheia. Quando a gente passa a aceitar as nossas vulnerabilidades,
não sou especial, a gente passa a identificar com a vulnerabilidade dos outros, com a fragilidade dos outros. Chama-se empatia. Uma das bases da Boa Nova do Evangelho de Jesus é empatia e humildade. Resumindo, tá, gente? É um dos pontos essenciais que deve ser vivido na constância. E uma das formas, justamente, de tentarmos vivenciar isso é, primeiro, assumir aqui essa questão que nós somos especiais e nem somos melhores que ninguém. Estamos na mesma faixa. Nós discutimos muito sobre humildade na última vez. Então, gente, a questão do orgulho e egoísmo, ele sempre vai existir no sentido de ser um mecanismo de defesa da mente e do cérebro. Como eu disse, nós falamos, e a irmã está falando, o problema é quando ele se torna um mecanismo de defesa para tentar compensar aquilo que não foi trabalhado. É enquanto nós negarmos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, a nossa necessidade de educação, de conhecimento, nós continuamos frutos ou vítimas desse mecanismo, né? Arrogância, o orgulho entorna, eu quero ser mais, eu quero me opor a você, eu quero mostrar que eu sou melhor que você. São mecanismos que todos nós estamos sujeitos, eu, você, desde o momento que a gente começa a negligenciar quem somos e o que nós podemos. Vamos terminar? Mestre Jesus, amigos espirituais, sentimos a presença de vocês nesse momento. Você que está me ouvindo, mesmo na gravação, saiba que os seus familiares estão agora aproximando de você. São familiares destas de outras vidas que estão te abraçando. Ele sabe das suas angústias, ele sabe das suas preocupações. Pode ser as preocupações mais bobas, eles sabem. Eles sorriem com você, eles sofrem com você. E eles estão aqui nos amparando, nos abraçando neste momento, fluidificando nossas águas, os nossos alimentos, e nos abraçando e dizendo, prossiga, eu estou com você. Eu sei o que você está passando. Você vai vencer, já venceu tantas. Então, Jesus, nós estamos evocando a tua presença em cada lar que está ouvindo a nós, está ouvindo nossos amigos. E que essas informações brilhem no nosso coração, na nossa mente, para que a gente seja cada vez melhor para nós mesmos e, consequentemente, melhor para o meio que estamos. Jesus nos abençoe de sempre, que assim seja.